data vênia, não posso concordar com a resposta que eles deram, que o ônus da prova, quando for negado o horário de trabalho pelo réu, com base nos controles de frequência, que isso mantém o ônus da prova com o autor. O ônus da prova continua sendo do réu. Continua sendo do réu, porque ele é que detém os controles de frequência. Agora, se os controles de frequência refletem a realidade que está na defesa, cabe, o réu desincumbiu do ônus probandi, cabe ao autor impugnar os controles de frequência. Se ele consegue demonstrar que os controles de frequência não refletem a realidade, o ônus da prova volta para o réu. Então, foi uma questão complexa que caiu no exame de ordem. Não obstante esse tema, sempre eu abordo em meus cursos, muitos alunos meus infelizmente erraram, porque eu acho que o veneno da questão foi alto, mas não posso concordar com a resposta dada com todo respeito pelo examinador. Olha só a súmula 338, redação nova. Ela fala assim, ó, jornada de trabalho, registro, ônus da prova. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Ou seja, se o empregador tem mais do que 10 empregados, ele tem o dever de controlar a jornada. Se ele tem o dever de controlar a jornada, cabe a ele trazer aos autos do processo esses controles, e é o ônus de prova dele demonstrar, em sintonia com a sua defesa, que o autor não extrapolava a carga horária. No item 2, no item 3, fala que os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos. Já disse isso para vocês, porque com base no princípio da primazia da realidade sobre a forma, se o controle de frequência relata um horário de entrada sempre igual ao outro, sabendo que é impossível isso acontecer, eles não refletem a realidade. E aí, conclui aqui o TST. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada inicial se dele não se desincumbir, da mesma forma que presume-se-á verdadeiro horário alegado à petição inicial, se porventura a empresa tiver os controles de frequência e não juntar. São essas as considerações a respeito do ônus da prova na jornada de trabalho. Falemos um pouquinho sobre ônus da prova na relação de emprego. Vejam bem, nós sabemos que para haver relação de emprego são necessários 5 pressupostos. Faltou um deles, não há que se falar em relação de emprego. Quais são os pressupostos? Pessoa física prestando serviço com pessoalidade, de forma não eventual, onerosa e subordinada. Pessoa natural, pessoa física, não há relação de emprego, pessoa jurídica com pessoa jurídica. Salvo se houver fraude, primazia da realidade. Não estou entrando nesse mérito. Serviço prestado com pessoalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalhador não se faz substituir por outrem. De forma não eventual, significa que ele tem uma atualidade na prestação de serviço, que ele presta o serviço inserido na atividade fim da empresa, que ele presta serviços com atualidade, uns X números por semana, etc. Não é um trabalho esporádico. De forma onerosa, ou seja, ele tem contraprestação, há ânimos contraente. De forma subordinada, subordinação jurídica, ele está inserido na atividade essencial da empresa, recebendo mais ou menos horas, dependendo do cargo que ele ocupa. Pois bem, é muito comum uma ação na Justiça do Trabalho para pedido de declaração da existência ou inexistência, depende do caso, da relação de emprego. O comum mesmo é a existência da relação de emprego. Pois bem, vamos imaginar o seguinte. Primeira hipótese. O réu vem e fala assim para a gente, na defesa. Ele nunca trabalhou para mim. O pedido de relação de emprego deve ser julgado improcedente. Ele nunca trabalhou para mim. Ora, se o réu nega na defesa a prestação pessoal de serviço, o ônus de provar que prestou o serviço com pessoalidade é do autor da demanda. Porque o fato constitutivo da relação de emprego, essencial para a configuração da relação de emprego, é uma prestação pessoal por pessoa física. Se ela foi negada, mantém-se o ônus com o autor. É muito comum isso. Já havia acontecendo uns casos desses, por exemplo, em obra, onde
Trabalhador que nunca trabalhou numa obra grande, de repente ingressa em juízo, pleiteando vínculo de emprego, sabendo que lá naquele local eles não têm controle de nada. Já vi acontecer num caso desse. A empresa vem e fala assim, senhor juiz, nunca vi, nunca trabalhou para mim. Aí ele vem e fala assim, trabalhei sim, então vamos ver se trabalhou mesmo. Entra na instrução. A pergunta-chave que o advogado deve fazer, onde que você trabalhava? Como que você trabalhava? O que que você fazia? Entra em detalhes. Por exemplo, uma instrução aqui eu assisti, por acaso, como advogado, antes da minha audiência. O réu tinha negado a prestação pessoal de serviço e o autor insistia que tinha trabalhado na obra. Aí, o advogado, muito espertamente, o advogado do réu, perguntou para ele, excelência, pela ordem, eu quero tomar o depoimento do autor. Pois não. Sentou lá. O que o senhor fazia? Aí eu era auxiliar de pedreiro. Mas o que você fazia? Eu furava buraco. Você furava buraco quadrado ou redondo? Ah, furava buraco quadrado. Lá a terra era vermelha ou de que cor? Não, a terra lá era vermelha. Qual a profundidade dos buracos? 6 metros. Pessoal, nesse lugar, fazendo prova por via testemunhal, ficou demonstrado nos autos que os poucos buracos furados eram de no máximo 3 metros e que a terra lá era uma terra de brejo, uma terra preta. Não era, portanto, uma terra vermelha. Te pergunto, esse trabalhador trabalhou lá? Não. O que fez o juiz? Julgou o pedido improcedente. De quem era o ônus de provar que ele tinha trabalhado lá? Era do autor. Ele não conseguiu provar. Pelo contrário, o juiz, com a prova ali dos autos, ele viu que ele nunca tinha trabalhado lá. Por quê? No confronto do depoimento pessoal do reclamante com as testemunhas do réu, ficou demonstrado expressamente que ele nunca trabalhou naquela obra. Agora, e se o réu tivesse alegado o seguinte, ele trabalhou para mim, sim, mas ele era autônomo, ou ele era trabalhador eventual, esporádico. Admitida a prestação pessoal de serviço, é ônus de prova do réu demonstrar que essa prestação pessoal se dava de forma excepcional, sem vínculo de emprego. Pois o ordinário se presume, o extraordinário tem que ser alegado e provado. Todo mundo que presta serviço de forma pessoal, uma pessoa física, pessoa natural, que presta serviço de forma pessoal, presume-se que ele seja empregado. Se porventura ele ingressa em juízo pleiteando o vínculo de emprego, ele já ganha a presunção de que ele seja empregado. Cabe ao réu alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo, que eu genericamente chamo de fato obstativo. O fato seria que ele é um trabalhador eventual, ou que ele era um trabalhador esporádico. E, alegada essa circunstância obstativa pelo réu em sua defesa, isso se torna ônus de prova dele. Pois bem, o TST editou uma súmula de número 212 para impedir certos abusos nas defesas trabalhistas. Como assim? Quando um trabalhador pleiteia vínculo de emprego e a empresa vem e fala assim, senhor juiz, o pedido deve ser julgado improcedente porque ele nunca prestou serviço para mim, mas se porventura ele tiver prestado o serviço, eu não o mandei embora. Ele se demitiu. E, portanto, não vai fazer jus a tais verbas rescisórias, etc. Quando esse tipo de alegação, com base no princípio da eventualidade, é usado pelos réus em suas defesas, o TST editou a súmula 212, que nos fala o seguinte. Olha só que interessante a súmula 212. A súmula 212 nos fala que despedimento, ônus da prova, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço, e o despedimento é o do empregador. Porque ele, na verdade, está abusando da sua defesa. Nunca trabalhou para mim, mas se tiver trabalhado, eu nunca mandei ele embora. Então, como para ser mandado embora implica numa prestação pessoal de serviço, o TST veio e falou assim, olha, isso é, na verdade, ônus de prova do réu. Então, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Pois bem, um outro tema importante sobre ônus de prova diz respeito à equiparação salarial.
Nós sabemos que a equiparação salarial é uma medida isonômica prevista no artigo 461 da CLT, que fala o seguinte, olha, toda vez em que dois empregados prestarem serviço no exercício, primeiro, das mesmas funções, identidade de funções, para o mesmo empregador, na mesma localidade, eles então farão jus ao mesmo salário, porque eles estarão prestando um trabalho de igual valor. Portanto, o fato constitutivo aqui da equiparação salarial, para a equiparação salarial, é o conjunto de três fatos, quais sejam identidade de funções, mesmo empregador e mesma localidade. Se negado um desses três fatos, pelo réu em sua defesa, o ônus de provar esses três fatos é do autor. Observe que esses três fatos constitutivos, eles estão no caput do artigo 461. Portanto, vejam, quando eu falo de fato constitutivo, eu estou falando de fatos que constituem, que dão o efeito jurídico pretendido pelo autor na sua petição inicial. São fatos que a norma traz como imprescindíveis, como requisitos intransponíveis, sem os quais o trabalhador não fará jus ao direito pleiteado. Quando eu estou falando de equiparação salarial, eu estou dizendo que eu, trabalhador que exercia a função X, trabalhava lado a lado do fulano de tal, indicado como paradigma, no exercício das mesmas funções, para o mesmo empregador na mesma localidade. Só que o meu salário era menor do que o dele. Isso configura uma discriminação. Havendo essa discriminação, aplica-se a medida isonômica. A medida isonômica é a condenação do réu no pagamento das diferenças salariais mensais, de forma a suprir, de forma a acabar com aquela discriminação. Observe que para configurar a discriminação, tem que haver simultaneidade na prestação de serviço. Explico melhor. Se um trabalhador trabalha agora e ele vai embora, outro começa no exercício das mesmas funções, porque o cargo dele está vago, não há que se falar em discriminação. Portanto, para haver discriminação, tem que haver simultaneidade. A lei não fala em simultaneidade, mas simultaneidade é, na verdade, uma palavra que a gente sabe que é imprescindível para a configuração da discriminação. Se não houver simultaneidade, não há discriminação. Se não houver discriminação, não há necessidade de aplicação da medida isonômica, que é a procedência do pedido da equiparação salarial. Agora, muito interessante é a defesa que admite os fatos constitutivos, quais sejam que o autor prestava serviço para o mesmo empregador que o paradigma, no exercício das mesmas funções e da mesma localidade. Mas, olha o mas, há um fato impeditivo. E quais são os fatos trazidos pelo legislador ali nos parágrafos do 461? Primeira hipótese, paradigma exercia a mesma função na empresa há mais de 2 anos, quando o trabalhador, autor da demanda, começou a exercer aquela função. Se, porventura, o paradigma exercia aquela função há mais de 2 anos, quando o autor da demanda exercê-la, há uma presunção absoluta na CLT de que aquele paradigma exercia trabalho de maior valor. Neste caso, nós temos um fato impeditivo, que é ônus de prova do réu. E se o réu alega isso na sua defesa e consegue desincumbir desse ônus probandi, o pedido vai ser julgado improcedente. Também nos fala o 461 nos seus parágrafos que, se for alegado pelo réu na sua defesa a maior produtividade e perfeição técnica, isto é um fato impeditivo. Se a produtividade e perfeição técnica do paradigma for maior do que a do autor da demanda, isto impede a equiparação salarial. Portanto, o requisito trazido nos parágrafos, todos esses requisitos, são fatos impeditivos, que impedem a equiparação salarial. Ou seja, eu até admito os fatos constitutivos, mas há um impedimento. E, repito, se o paradigma
produzia mais, maior produtividade, com maior perfeição técnica, por exemplo, menos índice de refúgio, isto impede a equiparação salarial. Também não há que se falar em equiparação salarial quando a empresa tem um quadro de carreira, homologado pelo Ministério do Trabalho, conforme nos fala a súmula 6, no item 1, homologado pelo Ministério do Trabalho, com promoções alternadas, ora por merecimento, ora por antiguidade. Se isto ocorre, há um fato impeditivo, que impede a equiparação salarial, que deve ser alegado pelo réu em sua defesa. E se ele consegue se desincumbir desse ônus probandi e traz este quadro de carreira homologado no Ministério do Trabalho, com prova de promoções alternadas por merecimento e antiguidade, isto impede a equiparação salarial. Por fim, se a empresa alega que o paradigma ele era readaptado para o exercício de outras funções. Exemplo, paradigma era analista de sistemas, trabalhava muito, e em função do contato com mouse, teclado, etc., tal, postura econômica inadequada, ele teve um problema seríssimo de LER, hoje conhecida como DORT, doença ocupacional referente ao trabalho. Se esse trabalhador ficou afastado pelo INSS, ele ficou recebendo auxílio doença acidentário. Por quê? Essa é uma doença ocupacional que equivale a acidente do trabalho. Pois bem, ele não vai gostar muito da ideia de ficar afastado, porque ele estará recebendo menos do que o seu salário, possivelmente. Se ele contribuía acima do teto, ele vai receber limitado ao teto, ele não vai gostar da ideia de ganhar menos do que ele receberia se estivesse trabalhando. O INSS menos ainda. Vai querer readaptá-lo para o exercício de outras funções. Esse pessoal de informática costuma ser muito polivalente. Falam várias línguas, tem um domínio sobre tudo, muita coisa. Tem um raciocínio lógico muito bom. E aí, resultado, esse trabalhador é readaptado pelo INSS para o exercício de outras funções. Por exemplo, ele vai ser um almoxarife, vai ser um coordenador de almoxarifado. Nesse caso, ele volta ganhando o mesmo salário de outrora, com percepção de todas as vantagens conferidas aos demais colegas enquanto ele esteve afastado, e aí ele vai trabalhar readaptado no exercício de outras funções, ganhando muito mais. Aquele pessoal com que ele vai trabalhar fica irado, porque eles estão ganhando menos do que aquele que está ali readaptado no exercício de outras funções. E eles resolvem ingressar com uma ação em juízo, pleiteando a equiparação salarial. Vão ganhar? Não. Por quê? Aquele paradigma, aquele parâmetro para equiparação, ele é, na verdade, um trabalhador readaptado para o exercício de outras funções. E nos termos do artigo 461, no seu parágrafo 3º, só melhor juízo, isso impede a equiparação salarial. Vejam só, eu tenho requisitos para a configuração da equiparação salarial. Parte desses requisitos previstos no caput são ônus de prova do autor, se negados pelo réu em sua defesa. Há outros requisitos que estão previstos nos parágrafos do 461, que, se negados pelo réu em sua defesa, são fatos impeditivos e que são ônus de prova do réu. Portanto, meus amigos, é assim que distribui o ônus da prova no que se refere à equiparação salarial. Agora, cuidado. Vamos imaginar uma situação aqui perigosíssima. Perigosíssima. O réu na defesa, ele nega a identidade de função e, usando da eventualidade, com base no artigo 300 do CPC, ele vem e fala, na eventualidade, Vossa Excelência, do outro juízo, entender que as funções eram idênticas, a produtividade e perfeição técnica do paradigma eram maiores. Eu te pergunto, de quem é o ônus da prova? Com relação à identidade de função, o ônus da prova é do autor. Com relação à maior produtividade e perfeição técnica do paradigma, o ônus da prova é do réu. É do réu. Portanto, na audiência trabalhista, tanto o autor quanto o réu têm que fazer perguntas para as testemunhas de forma a provar os fatos controversos. Não há que se falar em admissão das perguntas apenas referentes àquilo que se tem ônus de prova. Exemplo, o juiz vem e fala assim, doutor,
eu indefiro o seu requerimento de prova, a sua pergunta, porque não faz parte do seu ônus de prova. O juiz está equivocado. Toda matéria controversa deve ser provada pelo autor e pelo réu. Se o juiz age dessa forma, impedindo que o advogado do autor faça perguntas para as testemunhas, inclusive sobre aquilo que é ônus de prova do réu, ele estará impedindo, cesseando o seu direito de defesa, violando um direito constitucionalmente assegurado. Pois, quando chegar a hora das perguntas, chegar a hora de ouvir, as testemunhas do réu, certamente ele não vai conseguir provar, impedir que, na verdade, o réu prove o fato impeditivo. E mais, ele não permitirá que sejam ouvidas novamente as testemunhas do autor. Portanto, vem aí a dica. Se houver fato controverso, que seja ônus de prova tanto do autor quanto do réu, muita atenção. Você, advogado, tanto do autor quanto do réu, tem o direito e tem o dever de fazer perguntas sobre toda a matéria controversa, sob pena de você perder a oportunidade de fazer perguntas. E para falar em pergunta, eu gostaria de perguntar aos nossos colegas aqui se há alguma dúvida sobre esse precioso, valioso, fantástico tema que é o ônus da prova. O que vocês acharam aí? Depois de tantas anotações que vocês fizeram aí, que vocês têm dúvida a respeito do tema? Ou conseguimos exaurir o tema? Em relação à prova testemunhal. Com relação à prova testemunhal. Certo. O trabalhador, ele reside no âmbito de trabalho com umas 4 funcionários, sabendo que os 4 ficariam amedrontados em termos de testemunhar futuramente. Cabe, no caso, o trabalhador utilizar-se por meios de instrumentos tecnológicos para comprovar, se torna um fato impeditivo? Pergunta do colega é o seguinte: se as testemunhas do autor, as 4 testemunhas do autor, elas ficam com medo, com receio de que, na verdade, elas possam sofrer qualquer sanção, aí ele pergunta se isso, na verdade, é um fato impeditivo. Não, isso não é um fato impeditivo, né? Na verdade, a parte deve fazer prova por todos os meios de prova em direito admitidos. Ele pode fazer uso de documentos contidos na empresa, pode fazer uso, por exemplo, de fotografias, de todos os meios de prova. Agora, na verdade, isso não é um fato impeditivo. Na verdade, o que está ocorrendo é que ele não tem prova. Agora, o que o bom advogado do autor deve fazer? Antes de ajuizar a ação, ele deve perguntar para o seu cliente: você tem prova? Tem. Qual é a prova? Testemunhar. Os seus colegas podem testemunhar? Sim. Então, nós podemos ajuizar a ação. Não, eles não podem testemunhar. Então, vamos esperar um pouquinho até que você me encontre uma testemunha para que, na verdade, a gente possa rolar para que ela preste o depoimento. Portanto, alegar e não provar é a mesma coisa que nada fazer. Se você sabe que o ônus de prova vai ser seu, não ajuize a ação agora se você não tem como provar. Espere um momento adequado para você, então, ajuizar a ação. Alguma pergunta? Não? Professor, quando o juiz julgará com base no ônus da prova? Quando o juiz julgará no ônus da prova? Pergunta interessantíssima, que já foi, inclusive, objeto de pergunta numa prova de concurso de juiz em Minas Gerais. O juiz julgará com base no ônus da prova quando não houver provas para que ele possa formar o seu livre convencimento motivado. O juiz não julga com base nas provas do autor ou com base nas provas do réu. Ele julga com base no conjunto probatório. Não é porque o fato é constitutivo que ele só vai apreciar o depoimento do autor. Ele analisa todo o conjunto probatório. Se ele percebe que as provas são verdadeiras, se ele percebe que as provas formam o seu livre convencimento motivado, ele forma aquela verdade ficta de forma, então, a que aplicar o direito e julgar procedente ou improcedente o pedido. Ok? Mais alguma pergunta? Não mais? Agradeço a todos vocês pelas perguntas e vamos então para finalizar o nosso programa fazendo uma síntese de tudo isso que nós falamos na aula de hoje, sobre o ônus da prova. O ônus da prova, conforme fala a CLT, cabe a quem alega. Só que esta alegação, esta afirmativa da CLT, ela na verdade merece ser misturada, ser ampliada para princípios típicos do processo do trabalho e do direito do trabalho. Deve-se aplicar o princípio do quê? Da especificidade da prova, da aptidão para a produção da prova, sob pena de repente, estarmos passando por cima de previsões legais que, por exemplo, obrigam que a empresa
tenha os meios de prova, por exemplo, cartão de ponto. Portanto, meus amigos, fica aqui o nosso abraço, né? Fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão pelo esforço em nos assistirem durante tanto tempo, o nosso convite para que faça as suas perguntas, sane as suas dúvidas, mandando e-mails para saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que você tem que se identificar, que você tem que identificar a nossa aula, o nosso tema, competência da Justiça do Trabalho, professor Carlos Cruz, aula específica aqui, ônus da prova. Te agradeço muito pela atenção e te desejo aí muito sucesso nos seus estudos. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser.